Dados. Tá certo? Certinho. Alô, alô, amigos da internet. Papo de aluno no ar. Muito boa noite a todos. Meu nome é Lucas Cardoso. Eu e meu Grêmio iremos apresentar mais um Papo de Aluno aqui na nossa página do programa. Quero desejar uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que acompanham. E agora, com as palavras, Davi, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Davi, sou do segundo A. Faço parte do Grêmio Estudantil da Escola Benedita Freire. E hoje estamos aqui com a companhia muito especial do Isaías Santana. Giovana, pode se apresentar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Giovana, faço parte do Grêmio da Benedita Freire e é uma alegria estar aqui com vocês. Joaquim? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Joaquim, sou do primeiro A da Escola Benedita Freire de Macedo e sou parte do Grêmio. Patrícia, dona Patrícia. Boa noite, eu sou Patrícia, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Benedita Freire de Macedo. Estamos aqui hoje, na nossa live, com uma companhia mais do que especial, né? Prefeito da nossa cidade, uma honra enorme tê-lo aqui, né? E vamos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos de grande aprendizagem, com certeza será. Muito bem-vindo, senhor prefeito. Giovana, com você. Vamos lá? Bom, já vamos então apresentar o nosso convidado de hoje. Isaías José de Santana nasceu numa cidade pequena do Nordeste, em Joaquim Nabuco, Pernambuco. Filho de lenhador e de uma dona de casa, proveniente de uma família grande, nunca foi jogar bola. Seus 4 irmãos mais velhos gostavam de ficar brincando na rua. Ele gostava de ficar em casa lendo. Já na quinta série, realizava trabalhos comunitários numa espécie de censo de saúde, na patrulha da saúde. Veio para Jacareí quando tinha 13 anos de idade. Sua primeira experiência profissional foi como ajudante de pedreiro, auxiliando o pai na construção da sua própria casa. Depois, trabalhou por pouco tempo na indústria. Aos 15 anos, ingressou no comércio como vendedor de sapatos, permanecendo nesse setor até ingressar no serviço público, quando já cursava o segundo ano de Direito da faculdade. Adora crianças, gosta muito de ler e hoje está à frente da Prefeitura de Jacareí no seu segundo mandato como prefeito. Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito do Estado na USP. Trabalhou como coordenador do Arquivo Público e do Estado de São Paulo. Procurador do município de São Paulo, já afastado, e professor na Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Feito, agradecemos a sua participação e lembramos que o Papo de Aluno é um pequeno programa que visa a aprendizagem ao conhecimento e a melhoria da vida dos alunos e da comunidade escolar como um todo. Sendo assim, o foco do programa será entendermos pontos relevantes acerca da administração pública, aprendermos com o senhor sobre a gestão dos poderes, os orçamentos participativos, as funções do prefeito e apresentarmos algumas dúvidas e sugestões acerca de questões específicas da nossa comunidade, da cidade como um todo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Prefeito, antes de mais nada, gostaríamos que o senhor falasse sobre sua família. Soubemos que o senhor vem de uma família bem grande, com vários irmãos. Segundo o que apuramos, seu pai gostava muito de ler e sua mãe, Dona Josefa, é uma figura muito forte, com convicções firmes e dedicada à família. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Sobre a relação do que o senhor é hoje com a sua origem? Boa noite a todos os membros do Grêmio.
a professora Patrícia, a coordenadora, cumprimento especial Joaquim, Davi, Lucas e Giovana, parabenizá-los por essa iniciativa. É muito importante esse mergulho nas coisas da cidade, esse envolvimento no período que nós estamos na escola, desde cedo, na vida da comunidade. Acho que desde o início eu também fiz isso muito, desde a quinta série, já envolvido em diversas atividades, atividade de orientação, atividade de grêmio, atividade literária dentro da escola, depois na faculdade também, grêmio, tudo que foi possível. Acho que conciliar os estudos, não negligenciar, mas conciliar os estudos com a política estudantil e algum envolvimento da comunidade, alguma área social, literária, cultural, de assistência, esporte, cultura, qualquer coisa que diga respeito à comunidade é fundamental, é enriquecedor e a gente só ganha com isso. Parabéns a todos vocês pela iniciativa. A família é a base, né? Acho que a gente aprende muita coisa na vida, muita coisa na escola, muita coisa nos livros, mas os valores que norteiam a nossa personalidade, a forma como nós vamos nos relacionar com os amigos, nos negócios, no trabalho, a forma como nós vamos estabelecer as nossas relações para o resto da nossa vida, a gente adquire isso, a gente desenvolve isso no meio familiar, na relação com os pais, com o pai, com a mãe, no primeiro momento, com os irmãos. E eu tive o privilégio de ter um pai que, com muita dificuldade, fez madureza colegial, quer dizer, estudou na fase adulta, já por correspondência, e gostava mesmo de ler diariamente. E minha mãe era professora leiga no Nordeste. Professora leiga era aquela que não tinha formação técnica acadêmica, mas tinha vaga e ia suprir essas vagas. E era interessante que ela dava uma coisa inimaginável hoje. Era uma escola rural, né, de um bairro mais afastado, e ela fazia a seguinte tarefa: primeira e segunda série, no período da manhã, dividida a sala, metade primeira série, a outra metade segunda série. E no período da tarde, terceira e quarta série, também dividindo a sala, metade terceira e metade da quarta. Então, ela dava no mesmo dia matéria da primeira à quarta série. Era uma época difícil, década de 70, e eu tive oportunidade de ir com ela, acompanhá-la quando não tinha aula, ou quando era período depois do que já tinha feito todas as matérias, e acompanhá-la de vez em quando. E via a importância naquela escola tão distante, a importância da educação chegar nos quatro cantos do Brasil. Então, guardo dos meus pais e de minha família, de um modo geral, bem grande, hoje já são quase 70, esse grande ensinamento dos valores fundamentais, de como você não vive só, como você depende e como você vai, aos poucos, na sua vida, estabelecendo as relações verdadeiras e duradouras. Prefeito, como o senhor veio parar aqui em Jacareí? Ó, Joaquim, andando dentro do ônibus, um ônibus carregado de gente, é só para vocês relaxarem, tá? Nós íamos para cá, na verdade, em 79. Década de 70 foi uma época de grande crescimento da indústria no Vale. E muitas famílias de nordestinos vieram para cá. Aqui mesmo em Jacareí, nós temos ainda mais de 15 famílias da minha cidade, Joaquim Nabuco. Então, meu pai veio inicialmente em 76. Depois, quando ele começou a trabalhar, vieram os meus dois irmãos. Na sequência, quando ele já estava com um bom trabalho e meus irmãos trabalhando, veio o resto da família. Em 79 viemos todos. Foi um fluxo migratório muito grande em razão do crescimento industrial do Sudeste, em especial aqui em São Paulo, e evidentemente que o Nordeste ainda era dependente exclusivamente da indústria de cana-de-açúcar. Não havia grandes incentivos à chegada de indústrias e, portanto, o desemprego era um problema muito sério para as famílias numerosas. Por isso que nós viemos para cá, viu, Joaquim? A busca de emprego, a busca de vencer na vida. Eu brincava aqui em Joaquim Nabuco, naquela época, para ter um emprego tinha que alguém morrer.
Então a gente ficava na fila esperando que alguém morresse para surgir uma vaga de emprego. Uma família grande não pode ficar num lugar com tantas dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Você ficou triste em deixar a sua cidade natal? Não, não. Já teve aquele momento de saudade dos amigos, de você sentir falta, mas isso passa rápido, né? Saudade aos 13 anos dura menos que uma gripe. Então é tranquilo, né? Sim. Prefeito, eu queria que o senhor contasse mais sobre sua época na escola, na escola primária e no ginásio. Pelas nossas pesquisas que fizemos, é verdade que o senhor caminhava quilômetros para poder estudar? Olha, eu acompanhava a minha mãe de vez em quando, que na verdade ela dava aula numa escola rural. Mas a escola que eu frequentei, ela nunca foi mais que 2 quilômetros distante, não. Cidade pequena, né? Provavelmente essa frase está fora de um contexto. Minha mãe, sim, deu aula em escola bastante distante, 5, 6 quilômetros, e era a pé, né? Não tinha outro recurso, né? Bom, o que eu me lembro? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. No ginásio, a gente participava de muita atividade de literatura, muita atividade de movimento dos jovens na cidade. Nós tínhamos também orientação de primeiros socorros, cuidado com higiene, que a gente tinha um grupo que saía visitando as casas, que era uma região que tinha bastante problemas de barbeiro, né, que é um morcego que transmite a esquistossomose, ou chamada doença de Chagas. A gente ia no postinho da cidade, as enfermeiras nos davam orientação, nos davam material, a gente saía orientando nas casas, soro caseiro, essas coisas simples, rudimentares. E depois aqui em Jacareí eu fiz 7º e 8º no Tito Máximo e o colegial no Sene. Mas a partir de 80 eu já comecei a trabalhar. Então aí o dia a dia é cansativo, né? Trabalho o dia todo, estudo à noite, eu fiz o colegial todo à noite, então já comecei a ter pouca atividade social e mais estudo e trabalho. Mas nesse tempo eu frequentava a igreja com minha família, então também final de semana tinha muita coisa na igreja, dava aula já para os jovens na escola dominical. Então essa era a minha ocupação, pelo menos até terminar a faculdade. Nossa, era puxado, né? De qualquer forma, era uma rotina puxada para uma criança, né? Mas vamos lá, prefeito. A gente olha para o senhor hoje e a gente tem a impressão que o senhor sempre foi um homem privilegiado, que sempre teve recursos, né, inclusive para estudar. Então, essa é a impressão que a gente tem. Porém, de acordo com o que o senhor está relatando, essa impressão totalmente equivocada. Pois, assim, como o senhor mesmo disse, a sua origem foi bem humilde. Então, pensando nesse contexto, pensando nessa trajetória, como que o senhor acredita, né, dar oportunidades hoje para as pessoas com origem humilde? Como essas pessoas conseguiriam uma trajetória de sucesso? Olha, Patrícia, só tem um jeito: conhecimento, formação, educação continuada e muita disciplina. Não perder nunca a oportunidade. Eu tinha o seguinte princípio na minha vida: tudo aquilo que fazia parte das disciplinas ou de cada ano, eu tinha que aprender aquilo. Era a única e a melhor oportunidade que eu tinha. Nunca ficava contente só com as aulas, sempre procurava livros, sempre ia atrás de complementar, e a cada ano tinha que fazer bem feito. E era a melhor oportunidade. Quando terminei o colegial, eu não tinha condições de pagar a faculdade. Eu fiquei um ano juntando dinheiro, economizando, para poder pagar 3 meses da faculdade na Univap, para poder tentar o crédito educativo. E eu comecei o primeiro ano de Direito com o dinheiro contado para 3 mensalidades. Acabaram-se as 3 mensalidades e não tinha sido liberado o crédito educativo. Um grande amigo meu me emprestou mais 2 meses
E aí, nesses 2 meses, paguei muito tempo depois para ele, nesses 5 meses, saiu o crédito educativo, eu pude, então, fazer a faculdade e comecei a pagar a Caixa Econômica Federal 1 ano depois de formado. E trabalhava desde os 14 anos. Eu sou o primeiro da minha família a ter nível superior, depois 3 outros irmãos meus fizeram, mas dos meus irmãos, não. E com muita dificuldade mesmo. E era trabalhando desde os 14, estudando à noite e fazendo a revisão da matéria da noite no sábado e no domingo de manhã, não deixando nada acumular. E acho que o segredo é você sempre estar entre os melhores e não perder a oportunidade. Conhecimento não ocupa espaço, conhecimento nunca é desnecessário, sempre é útil. Se você conseguir ser notado, ser percebido, se você conseguir ser destaque, por menor que seja a coisa que você vai fazer, faça bem feito. Faça como se fosse a coisa mais importante da sua vida. E na medida em que você vai tendo a oportunidade de trabalho, você tem que pegar com afim, você tem que servir, você tem que fazer o seu melhor, se esforçar para marcar a sua presença. Em qualquer coisa que você faça, em qualquer oportunidade que você tiver na vida, seja o que for, faça o melhor. Marque a sua presença, que aos poucos você vai receber o resultado. Quando eu fui candidato a prefeito pela primeira vez, muita gente se recordava de mim, de uma loja tal de calçados, de uma empresa tal. Quer dizer, porque eu sempre procurei ser destaque. Não por egoísmo, não por vaidade, mas porque é o único jeito da gente furar essa fila, é o único jeito da gente sobressair, é o único jeito da gente furar um país tão desigual e com tão poucas oportunidades para quem não está desde cedo inserido em oportunidades amplas. É sempre tentando ser o melhor. Olha, prefeito, que história, que lição de vida. Olha, sem palavras. Com certeza, essa agora que o senhor acabou de nos contar será para nós de muito aprendizado, né? Às vezes nós sonhamos com tão pouco, mas o pouco que nós temos é o muito para que a gente possa realizar, né? Exatamente. Se você fizer tudo bem feito, você vai acumulando. Você não sabe se amanhã vai ser útil para alguma coisa, mas você vai afetar a vida de alguém e vai deixar uma boa impressão nessa pessoa. E, com certeza, há justiça no universo. Um dia isso retorna para você. Com certeza. Por onde a gente passar, a gente tem que deixar o nosso rastro, né? Da melhor pessoa que nós somos, né? Exatamente isso, Giovana. E, prefeito, como o senhor mesmo disse, sua mãe foi professora, né? Nos conte mais sobre isso. Foi daí que surgiu essa vontade de ser professor, lidando com os alunos em uma sala de aula. O que mais realiza ou o aborrece? Não há nada que aborreça na sala de aula, né? Eu acho que é um momento mesmo que tenha, às vezes, algumas disciplinas, mas a gente usa esse exemplo ou aproveita essa oportunidade para também se desenvolver mais. Eu, desde que pude, assim que pude, entrei na sala de aula e não saio mais e provavelmente depois de me aposentar continuarei dando aula. E eu gosto, eu acho que talvez seja porque eu queria ser ator, então um ator frustrado, pelo menos na sala de aula tem a plateia garantida, né, Patrícia? É compulsório ali, todo dia tem gente querendo te ouvir. Plateia cativa diária, né? Mas essa troca de intergeracional, essa troca de experiência, ver as pessoas surgindo na vida, aparecendo, ter a oportunidade de saber as angústias e também os problemas de uma geração que não é a sua, isso é muito enriquecedor. Isso não tem como alguém se envolver num processo acadêmico, num processo pedagógico e querer sair. Para mim é difícil. E claro que as condições, procurei uma profissão que eu gostasse também, mas sempre sala de aula, escola sempre foi, digamos que uma segunda atividade
com cara de primeira em razão da felicidade, do bem que nos proporciona. Prefeito, como a gente já pesquisou sobre o senhor, a gente viu que o senhor vem de uma família muito grande, muito numerosa. Como que era essa convivência com seus irmãos? Vocês brigavam muito? Brincavam muito? Como que era? Longe da minha mãe, a gente tinha ali nossos probleminhas, mas perto dela, minha mãe era generala. Ela sempre impôs uma disciplina muito rígida e o respeito. Então, dentro de casa, poucas vezes teve discussão, teve briga. A gente se dá muito bem, todo mundo, a gente conversa, se reúne com bastante frequência. Agora, nesse período de dificuldade de aglomeração, a gente escalonou, né, no Dia das Mães, final de ano, para ninguém chegar com muita intensidade, mas até 2 anos atrás a gente fazia reuniões que reunia cerca de 70 pessoas, todos parentes. E a gente se dá muito bem, é muito bom. Tem lá as suas dificuldades, né, principalmente no período de criação, no período de despesas, mas é muito bom ter, porque por mais problemas que tenha a família, pode ter certeza, na última hora, na hora H, é quem vai te estender a mão, é quem vai estar ao seu lado, é quem, mesmo não compreendendo, mesmo achando que você está errado, mas não vai te abandonar. Esse laço não é só um laço sanguíneo, é um laço de amizade verdadeira, de amor incondicional, de sentimento sem receber nada em troca. Então, nós não somos felizes sozinhos, isolados. E, graças a Deus, quem tem família, que tem a oportunidade de conviver com seus pais, aproveitem, porque depois faz muita falta, né? Até hoje a gente sente falta do nosso pai. Minha mãe, esses dias, estava muito mal, ela já tem 86 anos, e a gente já estava pensando, como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar sem? Como é que vai ficar sem? Então, vocês são jovens, aproveitem, curtem o máximo que puderem. Sim, é muito bom o contato com a E família. a pandemia ela veio para nos ensinar isso, né? Nós estamos aqui, daqui a pouco nós não podemos estar mais, então nós precisamos amar mais, estar perto das pessoas com quem a gente ama, porque a vida é um sopro. E dizer mais, né? Acho que a gente tem mais facilidade para xingar, às vezes, para reclamar, do que para abrir o coração, para dizer os nossos sentimentos às pessoas. Parece que a convivência desgasta isso. A gente precisa dizer mais o quanto as pessoas são importantes na nossa vida. Sim. Sim, é muito importante essa convivência. Falando em convivência com a família, o que o senhor acha sobre a tecnologia substituindo as relações humanas? Nunca vai substituir, não. Vai reduzir as distâncias e aumentar a proximidade. Não vai, não, viu? É momento, acho que tudo que é novo, tudo que é novidade, a gente tende a passar mais tempo, perder mais tempo, mas enjoa. Nada substitui um abraço, nada substitui o olhar nos olhos. Não vai, não. Pode ficar tranquilo que passa. Estar próximo é muito mais importante. Prefeito, seria um prazer conversar um pouco mais sobre o senhor e suas experiências de vida, mas não é todo dia que temos a oportunidade de conversar com o prefeito, um prefeito e um procurador. Sendo assim, queremos aproveitar e pedir que o senhor nos explique o que exatamente um prefeito e um procurador fazem. Muito bem. O prefeito, ele chefia aquela função do Estado, no âmbito do município, de realizar as coisas. Então, no âmbito do município, nós temos duas funções que a sociedade entrega para os representantes do Estado: fazer as leis e realizar as tarefas daquilo que diz respeito à coletividade, desde os serviços públicos, a infraestrutura da cidade, água, esgoto, limpeza, manutenção, serviços essenciais, educação, dividindo com o Estado, saúde, dividindo com o Estado, assistência.
tudo do município, e esses serviços, essas atividades e esses investimentos no tocante à melhora da infraestrutura do município depende de um corpo de servidores ou depende de particulares que são contratados. Então, organizar esses serviços, dirigir esses servidores e dirigir ou contratar, escolher e remunerar os particulares que vão prestar esses serviços, isso se chama atividade administrativa, que está a cargo do Poder Executivo. O Poder Executivo tem o chefe, que é o prefeito eleito, os seus imediatos, que são os secretários e assessores, e depois você tem diversos departamentos e órgãos, cada um com a sua competência. Então, eu sou, nesse momento, o chefe do Poder Executivo Municipal, o chefe da administração. A minha função como chefe da administração é fazer essa máquina trabalhar, definindo as prioridades, providenciando a distribuição de tarefas, fazendo com que isso caiba dentro das decisões políticas. E aí, também, o prefeito no Estado brasileiro, ele chefia o governo. O governo já é uma coisa um pouquinho diferente. Governo é uma atividade colegiada. Governo é levantar problemas, levantar necessidades da cidade, priorizar essas necessidades, definir como essas necessidades serão satisfeitas, o que é possível, o que não é, o que é viável, e fazer um pacote disto em conversa, em diálogo com a Câmara Municipal e com a sociedade civil organizada, os seus diversos segmentos. Isso é liderar o governo. Então, o prefeito é chefe da administração e chefe do governo municipal. Ele também lidera esse processo, embora ele não decida nada sozinho. Ele faz isso de forma colegiada. Esse é o dia a dia do prefeito. Na prática, ele distribui tarefas, cobra essas tarefas, delega legalmente para os secretários, que são os executores, coordena a atuação das diversas secretarias e mantém o diálogo sempre com a sociedade civil, com os empresários, com as associações, os sindicatos, com a Câmara Municipal, na redefinição permanente dos problemas que vão surgindo, das dificuldades que vão surgindo e o que deve ser enfrentado nesse momento e como deve ser enfrentado. Isso é governar. As duas coisas estão hoje na liderança do prefeito no âmbito municipal, na liderança do governador no âmbito estadual e na liderança do presidente no âmbito federal, sendo que o presidente tem mais uma terceira função, que é a chefia de Estado, que é aquilo que diz respeito às relações internacionais, as relações com outros estados e a coordenação maior de todo o Estado brasileiro. O presidente tem funções mais complexas e essa terceira função que o governador e o prefeito não têm, porque não tem chefia de Estado, nem no âmbito estadual, nem no âmbito municipal. Então, esse é o meu trabalho como prefeito. E como procurador, depende do setor, mas são 3 as funções básicas. A primeira é defender o órgão que você está vinculado nas ações judiciais ou propor ações judiciais. Então, você trabalha na relação dos processos no fórum. Eu defendia, até ser eleito prefeito, a Prefeitura de São Paulo. Então, as ações que moviam contra a Prefeitura de São Paulo, somos diversos procuradores, algumas delas eu defendia. Ou quando tinha que mover alguma ação em nome do município de São Paulo. Também o procurador pode trabalhar na assessoria, orientando os secretários, orientando o prefeito daquilo que a lei recomenda, daquilo que a lei determina. É uma assessoria jurídica. E também pode trabalhar na consultoria. Consultoria é o ato de preparar documentos, pareceres, opiniões jurídicas para entregar para o prefeito ou secretário. Então, uma é uma função bem técnica, a de procurador na área do direito, e a outra é uma função que a gente exerce por delegação do povo, que é, sem dúvida nenhuma, a mais sublime das atividades que alguém pode exercer na face da terra. E, prefeito, até me surgiu a dúvida, poderia mais explicar sobre os 3 poderes, como o senhor comentou, sobre o executivo, o que o legislativo e o judiciário faz? Vamos lá. Olha, tudo começa na Revolução Francesa,
que o mundo ocidental, que nós temos a influência cultural, começou a fazer um processo para reduzir o poder dos monarcas, ou lutar contra as monarquias, lutar contra as coroas, o poder concentrado nas mãos de reis e imperadores. E foi um processo revolucionário. 3 revoluções foram feitas para isso. Na França, a Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana, que coincidiu com o processo de independência dos Estados Unidos. E na Inglaterra, a chamada Revolução Gloriosa, que durou cerca de 200 anos, que durante 200 anos os monarcas ingleses foram perdendo um pouquinho de poder, abrindo mão um pouquinho de poder. Chega-se na Revolução Francesa e esse processo é coroado com uma proposta. Que proposta é esta? A proposta de o Estado não mais ser governado pela vontade, pela opinião, pela decisão de uma pessoa ou de várias pessoas, mas que o Estado deveria ser regido, deveria ter a sua opinião, a sua vontade, deveria ter as suas decisões tomadas através de leis. Então, a primeira conquista é: abandona-se o governo dos homens pelo governo das leis. Então, há uma mudança radical. O governo, o que é governar? Governar é dizer: o que nós vamos fazer agora? Nós vamos avançar na educação, nós vamos avançar na saúde, nós vamos fazer o que de infraestrutura, o que é prioridade para esta comunidade. Isso é governo. Até o início desse processo revolucionário, quem decidia? O monarca, o imperador, o rei. O rei, principalmente na Inglaterra e depois com a destituição deles na França, abriram mão disso, desta função. Então, passou-se ao parlamento, a representação popular, eleita como representante do povo, o poder de decidir, fazer leis. Então, você tira da seara do monarca, do imperador, esse poder de estabelecer as leis. A partir do momento em que eu tenho esse poder de estabelecer as leis, o monarca, o imperador, passaram a executar as leis. Daí eles passaram a ter somente o poder de execução. Então, o poder de legislar, de fazer leis, porque ninguém pode fazer nada no Estado se não tiver uma lei baseando. Isso é uma conquista da nossa sociedade com influência do mundo ocidental. E, a partir do momento que eu faço as leis, isso é o poder de legislar, o poder legislativo, outro grupo tem que executar. Quem participa da elaboração das leis não pode fazer as leis, porque senão vai fazer as leis de acordo com sua própria vontade. E a primeira conquista é exatamente o governo das leis, para que haja controle, para que haja distribuição de poderes e ninguém abuse, e ninguém exceda, e ninguém exerça com abuso, com excesso. Então, nesse momento, se organiza as funções do Estado. Poder legislativo faz as normas, faz as regras. Poder executivo executa as normas, cumpre as normas. E, já que eu tenho um monte de gente fazendo a lei, vai ter conflito. Nem sempre a lei consegue ser clara e objetiva, e sempre que uma lei diz respeito ao interesse de 2 pessoas, essas pessoas vão discutir. É isso que a lei diz ou é aquilo? Não, não é bem isso, não é bem aquilo. Então, você tem necessidade de estruturar no Estado também alguém para dizer o que é a lei quando houver dúvida sobre o que é a lei, que é o poder judiciário. Então, de tal forma que as funções do Estado são distribuídas em grupos distintos, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, e tem a regra de que eles são independentes, não são inimigos, mas um não pode invadir a seara do outro, tem que respeitar a seara do outro, a competência do outro, mas eles são harmônicos, porque eles fazem parte do Estado. Todos agem em nome do Estado. Em linhas gerais, é isso que foi desenhado aí nas 3 revoluções chamadas revoluções liberais e que depois foram incorporadas nas diversas constituições. O Brasil começa a sua história enquanto Estado em 1822.
primeira Constituição de 1824 já incorpora esses princípios herdados da Revolução Francesa, da Revolução Americana e da Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa. Já na primeira Constituição nossa, embora tivéssemos ainda o imperador e ele tinha um poder maior que o atual presidente. Mas de 1824 até 1889, que foi a proclamação da República, e depois a Constituição de 1991, nós temos um modelo parecido com esse, só que o imperador podia intervir. Era o poder moderador. Se ele não concordasse com algo dos outros poderes, ele podia rever, porque ele era o imperador. Isso desaparece com a proclamação da República e é escolhido o Poder Judiciário, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, para exercer esse conflito entre os poderes que, no período do Império, era exercido pelo imperador. Mas desde 1891, com a primeira Constituição Republicana, nós mantemos esse mesmo modelo de organização do Estado. 3 poderes e níveis de governo diferenciados. Federal, a União, estadual, os Estados-membros e municipal, os municípios. Sim. O prefeito pode propor alguma lei para ser apreciada ou aprovada pelo Legislativo? Olha, Davi, excelente pergunta. Esse é um dos grandes problemas do modelo brasileiro, porque as principais leis só podem ser iniciadas, propostas pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente. Ficando só no nosso âmbito, toda lei que gera despesa é o prefeito que pode propor, os vereadores não podem propor. Toda lei que dá atribuição para algum servidor, algum órgão, alguma secretaria, só o prefeito pode propor. Ou da despesa, ou aumenta as funções e atribuições dos secretários e funcionários, isso corresponde a mais de 90% das questões que precisam de lei. Então, no Brasil, infelizmente, isso é o modelo da nossa federação, o prefeito no âmbito municipal, o governador no âmbito estadual e o presidente são os grandes iniciadores de leis, mas precisa passar pelo legislativo para que eles discutam e aprovem. Você vê, se você acompanhar a agenda da Câmara Municipal, você vai ver que quase sempre tem 2 leis de iniciativa do prefeito, uma do vereador, às vezes na semana seguinte tem 1 ou 2 leis de iniciativa do prefeito, nenhuma dos vereadores, porque as matérias que não geram nem despesa para o município, nem atribuição para as secretarias, é muito pouca. Então tem que ter uma criatividade muito grande para, como vereador, ser autor de uma lei. A grande função do vereador mesmo, no âmbito dos municípios, é fazer essa interlocução com a sociedade e fiscalizar o funcionamento dos serviços, o funcionamento das coisas. O vereador é para estar na rua, estar em contato com as pessoas, estar fiscalizando, vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, trazer novas demandas para a prefeitura. O vereador faz essa interface entre o que está acontecendo na cidade e o prefeito. Porque se ele for só legislar, ele provavelmente vai ficar um bom tempo sem ter o que fazer, já que as principais leis são de iniciativa do prefeito, do governador na escala estadual e do presidente. Entendi. Prefeito, agora queria saber como que funciona o orçamento do município. Quais são as leis orçamentárias municipais? Um prefeito pode decidir sozinho o que deve ser feito na cidade? O senhor pode nos explicar como é isso na prática? Sim. Olha, as 3 leis que disciplinam o orçamento são as seguintes. A lei do plano plurianual. Essa lei é aprovada no primeiro ano de cada gestão. Então, este ano, Jacareí vai discutir e aprovar sua lei do plano plurianual. Mandamos para a Câmara Municipal faz diversas audiências públicas e aprova essa lei. O que a lei do plano plurianual deve dizer? Como nós queremos entregar a cidade em 2025?
que ela vigora 3 anos o mandato e um último ano, o primeiro ano do novo governo. Então, o diagnóstico do que tem hoje, do que é possível fazer em 4 anos e como vai ficar a cidade depois de 4 anos. Então, esse é digamos que um conjunto geral. Nesta lei vão aquelas coisas que são alterações, modificações, acréscimos. Não é para tratar do dia a dia. Já tem escola, não vai para essa lei, mas eu vou aumentar quantas unidades a mais, quantas vagas a mais eu preciso. Já tem uma rede de saúde? Tem. O que eu vou melhorar na rede? O que eu vou ampliar na rede? Já tem uma rede de esgoto, tratamento de esgoto? O que vai aumentar? O que vai melhorar? Já tem bairros asfaltados? Quantos faltam? Quais são? Tem bairros que precisam regularizar? Quantos são? Quais serão regularizados? Então, isso é as ações, a ampliação da presença do poder público nos serviços, nas obras de 4 anos. Então, primeiro essa lei, plano plurianual. Aí depois eu vou priorizar desta lei quanto que eu vou fazer no primeiro ano. Do que está nesta lei, o que eu vou fazer no primeiro ano? E eu vou mandar para a Câmara um novo projeto de lei, que se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa já foi aprovada, porque ela tem que ser enviada até abril. Aliás, ela vai ser discutida a semana que vem, que é a lei que vai definir o quanto vamos investir em 2022. Que agora, em 2021, eu estou cumprindo as leis que foram aprovadas no ano passado. Durante o ano, a gente não muda nada, não altera nada. Durante o ano, você executa o que foi aprovado no ano passado e planeja o que você vai fazer no próximo ano. Então, a lei de diretriz orçamentária vai dizer, olha, nós vamos ampliar o ano que vem tantas vagas de creche em tal lugar, por isso, nós vamos ampliar isso da rede de água, rede de esgoto, nós vamos pavimentar tais e tais vias. Então, tudo que é investimento e ampliação do serviço da administração, a gente coloca nesta lei chamada Lei de Diretriz Orçamentária. Aprovada essa lei de diretriz orçamentária, nós vamos fazer uma terceira lei, que é a Lei do Orçamento Anual. LOA, Lei do Orçamento Anual, Lei Orçamentária Anual. O que é essa lei? Ela pega tudo que está na LDO e diz, para fazer tudo isso eu vou precisar de tanto de receita. Aí prevê quanto que vai ser arrecadado de tributos e quanto eu vou receber do governo federal, do governo estadual e quanto que as pessoas vão contribuir com seus impostos para a administração. E como vai ser aplicado esse dinheiro? Tanto vai para pessoal, tanto vai para a manutenção das escolas, tanto vai para comprar remédio, tanto vai para manter o serviço da Câmara, tanto vai para o SAI, para a Fundação Cultural. Eu distribuo esse recurso público em cada um dos setores e o que eles podem fazer com esse dinheiro. Quando chega no ano seguinte, eu tenho que executar isso. Então, esse ano, nós estamos executando a Lei de Diretriz Orçamentária do ano passado, a Lei Orçamentária Anual do ano passado, e é o último ano da LDO que aprovamos em 2017. E este ano vamos fazer a LDO para 22, 23, 24, 25. Vamos fazer a Lei Orçamentária Anual para 22 e, em dezembro, vamos fazer a Lei Orçamentária Anual para 2022. Então, respondendo à sua segunda pergunta, sim, o prefeito tem decisões a tomar, mas todas elas se baseiam numa lei. Ele não toma decisão nenhuma se não tiver uma lei autorizando, uma lei determinando ou uma lei prevendo essa competência. Lembre-se que, já na Revolução Francesa, houve a conquista de que os governos são governos das leis e não governo dos homens. A minha vontade pessoal, eu tenho que, na parte de política, fazer com que ela se converta em lei para poder eu executar como prefeito. Prefeito, falando em orçamento, há alguns anos atrás eu participei de um movimento que existe até hoje, que é o orçamento participativo. Participei há uns anos atrás das reuniões e depois eu vi que já tiveram vários outros depois disso, né?
E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona o orçamento participativo. Ele ainda existe em Jacareí, ainda acontece. Como essas reuniões são feitas e o engajamento da população da cidade. As pessoas participam, uma reunião e decisões que são efetivas. Como isso é hoje na cidade de Jacareí? Patrícia, excelente pergunta. Há dois modelos. O primeiro modelo, que surgiu na década de 80, começando em Santo André, depois Porto Alegre, e que foi um modelo que tomou conta do Brasil, é um modelo pelo qual as audiências públicas elas servem para eleger representantes, até formar um conselho ou um comitê, e esse comitê vai discutir com mais profundidade e, a partir dessa discussão com mais profundidade, se faz a proposta que o prefeito assume como sua e encaminha para a Câmara Municipal. Esse é o modelo que entra na teoria política com o nome de orçamento participativo. A legislação obriga a realização de audiências públicas, mas ela não impõe o modelo. Nós optamos não por credenciar representantes de segmentos, mas por ampliar o número de audiências públicas. Antes da pandemia, nós fazíamos presencialmente mais de 50 audiências públicas, distribuídas em vários bairros. Nós chamávamos, divulgávamos, o carro de som passava, geralmente nas escolas, e ali a gente fazia uma apresentação geral, inicial, da situação da cidade, do que tem disponível para investimento, e as pessoas começavam a fazer as suas sugestões, começavam a dizer o que eram prioridades ali, colhendo informações dos que estavam presentes. Tinha audiências, em regra é assim, quando o bairro tem necessidade, lota. Quando o bairro já tem toda a infraestrutura, vão os politiqueiros, vão os engajados na política. É bom que vá, mas a gente percebe que vai pessoas que já foram candidatos a vereadores, pessoas que pertencem a grupos políticos. Quando o bairro tem muita necessidade, aí lota mesmo. Por exemplo, nas audiências que nós fizemos em 2017, 18 e 19, deu para fazer, não deu para fazer, já estava num problema difícil, mas 18 e 17, quando você ia no 1º de maio, no 22 de abril e no Igarapés, tinha gente em pé. E a gente em pé, a escola lotava. Mas quando você via no São João, não tinha quase ninguém. Quando você ia no Colônia, no Santo Antônio da Boa Vista, lotava. Mas você ia no Jardim Jacinto, pouca gente. Então, a presença depende da carência, da necessidade. Se as pessoas não têm muita necessidade, eles não pressionam muito. Mas, além dessa colheita de informações dos bairros, há um processo que me parece que é muito mais enriquecedor de contribuições para as leis orçamentárias, que é o processo de oitiva dos conselhos municipais. O Conselho Municipal de Saúde, que participa de toda a política pública de saúde, se reúne mensalmente e que tem segmentos de usuários, segmentos de prestadores de serviços e servidores públicos, é uma das coisas mais enriquecedora em termos de cidadania. Então, a proposta da saúde vem construída e diariamente nesses conselhos. A mesma coisa o Conselho Municipal de Educação, que são as pessoas envolvidas na educação. Então, também vem contribuições bem importantes. Na assistência social, as entidades assistenciais estão todo mês com o poder público. Então, também vem. O que me parece que é importante ouvir a população no tocante aos investimentos na área de infraestrutura. Então, esse bairro, o que é prioridade aqui? Eu só tenho isso de dinheiro. Eu só posso fazer isso. O que vocês acham que é melhor fazer? Essa consulta, ela é muito mais legítima. E também eu acho que o poder, a Câmara Municipal é uma função que precisa ser prestigiada. Então, quando você cria mecanismos paralelos que cria pressão sobre a Câmara, dá a impressão que vereador não serve, mas o poder legislativo é fundamental, é importante. Então, por isso que nós optamos, não pela eleição de delegados, mas pela consulta direta, e com esses diversos mecanismos nós consultamos muita gente.
Depois de 2020 e 2021, nós fizemos online, aberto durante um tempo, e nós temos tido, sim, bastante contribuições. Isso, são dois modelos distintos, mas ambos cumprem o dever constitucional de fazer audiências e ouvir a população. E, prefeito, eu queria saber aonde é feito o orçamento participativo aqui na nossa região. Você até comentou, prefeito, que é feito em todos os bairros, é feito nas escolas o orçamento? Nesses dias e até esse ano, nós estamos fazendo online na página da Prefeitura, conduzido pela Secretaria de Governo e Planejamento. Tá? Provavelmente, em setembro e outubro, nós teremos condições de fazer de forma presencial. Então, em todas as escolas dos grandes bairros, será aberta a oportunidade de se fazer. E, geralmente, a gente faz ou à noite ou no sábado. Então, a região do Flórida, nós já fizemos nós já fizemos na creche lá do Vila Ita, do Terra de Conceição, aliás, ali é Vila Machado, acho, né? Vila Machado. Nós já fizemos no Centro da Juventude, que tem ali perto do Flórida. Em uns 2 lugares já fizemos ali. Tá? Então, sempre vai ter um lugar onde vamos anunciar e sai publicado no site da Prefeitura e a mídia divulga. E, prefeito, o senhor é responsável por representar os outros prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba. Como é isso? Quais as responsabilidades? Como o senhor se sente nessa representação? Bastante lisonjeado, né? Para mim é um privilégio. Nós temos uma associação de prefeitos, o DIVAP, com mais de 50 anos, e todo ano a gente elege alguém para falar em nome dos prefeitos, para ouvir os prefeitos e fazer essa relação com a imprensa e com o governo do estado e o governo federal naqueles assuntos que não são só de um município, mas que dependem de uma articulação regional. A gente faz reuniões permanentes, como essa que estamos fazendo, discutimos, verificamos que precisa de força, de colegiado para ir para cima, para tentar conquistar o máximo possível de espaço, de respeito e de recursos para os nossos municípios. E eu fui escolhido na vez passada, em 2020, e agora em 2021 fui reeleito, e estou tentando desempenhar mais esse papel aí para ajudar os nossos municípios. Entendi, que legal. Senhor prefeito, não sei se você já passou lá na rua da escola, que o senhor já passou. Lá tem algumas negócios, a rua da escola, quando chove, quando cai aquela tempestade, alaga a rua, não tem calçada, é cheio de mato. E se o senhor tiver, peraí. Se você puder arrumar ou pedir para arrumar, porque quando chove ali, os 2 lados da rua, nós temos que passar no meio da rua e não tem calçada, porque a calçada fica lotada de mato. Joaquim, olha, Terra de Conceição, Vila Ita, Vila Machado, Manacás, é um grande problema que é a localização e o nível não dá vazão de águas para o Rio Paraíba. Tem algum trecho ali que consegue captar a água das chuvas e levar para o Rio Paraíba. Você teria que transferir todas as águas das chuvas para o tanquinho. Porém, o tanquinho está assoreado, ou seja, está no nível muito baixo. Qualquer chuvinha sobe esse nível e dá inundações em todo esse trecho, do Manacás até o Terras da Conceição. Nós já fizemos um grande investimento no Terras da Conceição, no que é possível transferir de águas para o Rio Paraíba. Já metade do bairro já está resolvido. Agora, este lado mais crônico nós só vamos resolver quando fizermos a drenagem do tanquinho.
E para o seu sossego e para a felicidade minha, inclusive, nós vamos fazer. Está em licitação. Essa obra vai custar a bagatela de 50 e poucos milhões, porque nós vamos fazer um grande piscinão ali, numa extensão grande do tanquinho, praticamente toda essa região vai ter área que o tanquinho vai ter 13 metros de largura, porque ali não dá para fazer mais aprofundado, tem que ser na lateral. Nós vamos fazer, essa obra começa, se Deus quiser, está terminando a licitação agora, em 2022 e até 2023 nós vamos terminar. Tá? A calçada é do proprietário e aquele cidadão, dono daquela gleba, é terrível. Então, a gente podemos até fazer, vou levar com carinho essa sugestão de vocês, afinal de contas, essa live tem que render alguma coisa de concreto, né? Ficar só na conversa e para a gente mandar o preço cobrar das pessoas. Mas eu conheço bem lá, não só em época de eleição, que eu passo lá, mas também porque passei lá várias vezes e já tive algumas reuniões lá, na Benedita Freire. Prefeito, a gente tem uma dúvida. O CEP e o nome da nossa rua, ele não é na nossa região. Ele fica em outra área. Então, a gente tem um nome de rua oficial e um nome de rua paralela, vamos dizer assim. Né? Ele tem um nome que então, é do Correio, mas ele tem um outro nome que é José Mega. Eu comecei a trabalhar na escola não faz muito tempo e acabei descobrindo isso por um acaso, né? Porque a gente tem um endereço oficial da escola com o CEP, mas ele, se a gente colocar no Google, por exemplo, né? Ele não localiza ali. Ali localiza outro nome. Mais uma tarefinha aí para o Grêmio, mandar um ofício lá para o Secretaria de Planejamento para eles corrigirem isso. Isso é erro de cadastro, viu? Se mandarem um e-mail para o IDELTA, eu encaminho, tá bom? Esses dados. Assim que terminar a live, nós já vamos mandar já, senhor prefeito. Obrigado. Giovana, Prefeito, algum comentário? na semana passada, nós entrevistamos o Fábio do CAGE, que faz um lindo trabalho, que é treinar as crianças e os adolescentes aqui do bairro e da região. O senhor sabe, né, que o esporte traz vários benefícios à saúde, não só à saúde, mas também como socialmente, né? Porque, querendo ou não, tira essas crianças da rua. O problema é que o CAGE não tem um lugar próprio ou um lugar específico para realizar, para desenvolver esse trabalho. Né? Algum lugar, algum projeto da prefeitura para a construção de um espaço esportivo aqui no bairro? Olha, nós temos área reservada no Terra de Conceição. Os outros bairros próximos, Vila Machado, Vila Ita, não tem mais espaço livre, mas no Terra de Conceição nós temos. Lá nós vamos fazer ainda uma creche e a outra área pública é para a área de esporte. Quando vamos fazer? Aí vem a discussão na Câmara, né? O ano que vem, a Câmara vai definir as prioridades no final do ano. Aí, se isso for incluído, nós faremos. Há necessidade lá, mas há necessidade em vários outros bairros. Então, por isso que o prefeito não pode dizer, vou fazer esse agora. Não está nas prioridades desse ano. Mas se algum dia entrar na prioridade, na lei do orçamento, nós faremos sim, mas eu tenho consciência da necessidade, viu, Giovana? Agora, quanto à entidade, ela pode usar os espaços, ela precisa buscar na Secretaria de Esporte a programação e, claro, que as unidades e área de esportes estão disponíveis a todas as entidades que trabalham, que fazem esse trabalho tão importante. Tem a agenda lá na Secretaria de Esporte. E, prefeito, falando aqui sobre o Terras da Conceição, ainda existe aqui aqueles embargos que já se falavam há muito tempo atrás, né? Como está a situação legal do loteamento, né? Na entrada do bairro existe aquelas casinhas e tem um lugar ali onde se poderia se fazer praça ou área de lazer, né? Em frente às casinhas ali. Ouvimos dizer, como o senhor mesmo disse, que ali está para sair um projeto da creche. É isso mesmo? Isso. Nós temos ainda, entregamos já 8 creches,
Vamos entregar mais 2 agora no Parque Meia Lua, serão 10 creches. E para os próximos 3 anos, nós pretendemos fazer mais 5 creches. E uma delas é no Terra de Conceição e será naquela área grande em frente às casinhas, que é uma área central, né? Circular, né? Então, e tem uma outra área do outro lado da Avenida Inácio, mais à frente. Ali vai ser reservado para atividades esportivas, para campo, quadra e tudo mais. Uhum, Sim. entendi. Eu preciso deixar os meninos falarem, mas eu posso fazer a última pergunta? Pode, Aqui no claro. Terras da Conceição, nós temos a grande dificuldade que, infelizmente, não chega correio, né, por ser bairro novo. Isso seria, assim, possível chegar ainda aqui, né, entrega de correio? Correio é um serviço federal. Então, o que o Uhum, prefeito pode fazer é cobrar, mandar um ofício, mas essas coisas, se a comunidade não pressionar, dificilmente eles ampliam, porque para atender eles precisam aumentar o número de carteiros. E é uma autarquia que não tem aumentado muito o número de carteiros. Comenta-se até que deve ser privatizada. Então, pressiona. Faz abaixo-assinado aí pelo Grêmio, leva lá, faz uma live com a agente do Correio ou lá presencialmente, para que eles percebam que isso está incomodando. E, respondendo à uhum, anterior da legalização, Terra de Conceição, nós não temos problema dos imóveis particulares, só temos problemas com o loteador, que fez um serviço lá, não lá muito eficiente, digamos assim. Nós suspendemos a liberação do loteamento já em 2017 e estamos negociando com ele. Ele tem que refazer algum asfalto ali e para poder a gente liberar. Agora, tem muita briga de grupos. Um loteador que é dono da terra, um outro que é que fez contrato para fazer a infraestrutura. Ali tem muitos probleminhas jurídicos difíceis de serem resolvidos. Mas o lote em si, de quem já tem, não tem embargo. Tá? O embargo é só das áreas que não foram vendidas ainda, que são do proprietário. Senhor prefeito, voltando à história da creche, o espaço daqui de frente com as casinhas a creche vai ocupar o espaço inteiro, não vai ter nenhuma academia ao ar livre, porque tem muitas crianças aqui do bairro aqui que vêm para essa área verde para empinar pipa, para jogar bola. Vai ter área de esporte na outra, no lado direito da Inácio Pereira. Inácio Pereira, né? O nome da avenida principal? Não, Alfredo. não me recordo. É Alfredo, né? Alfredo Alfredo, de Moraes. Alfredo de Moraes, Alfredo de isso. Moraes. Ali vai ter equipamento de esporte. E é bem perto, né? Ah, entendi. Agora, creche é o palácio do bairro, né? Então, quanto mais ampla, melhor. Mas se sobrar um espaço, a gente põe alguns equipamentos também compatíveis, né? Ok. Sim. Uhum. Prefeito, nós fizemos uma entrevista com o Edinho e apresentamos uma sugestão para ele em relação à ampliação da rua José Mega, de maneira a proporcionar melhor fluidez no trânsito dentro do bairro. Aproveitamos para apresentar a sugestão também ao senhor. E também nos pediram que solicitássemos a sua atenção quanto ao horário do ônibus da linha 9. O primeiro ônibus inicia às 6h40, o que é muito tarde para quem entra às 7 horas no trabalho. O senhor pode verificar isso, por gentileza? Vou cobrar do Edinho. São duas funções. Uma de ônibus é dele. A ampliação da rua José Mega já não é do Edinho. Anotei. É o trecho limite com que bairro? Você lembra? Não estou me recordando agora. Deixa eu só. Mas eu dou uma olhadinha no mapa e vejo. Atrás do Tropical Garden. Como? A rua que dá atrás do condomínio Tropical Garden. Sim, mas o prolongamento dele é na direção do Terra ou na direção do Manacás? Da rua. O Vila Ita. O Vila Ita. Ah, tá. Então, já localizo. Vou dar uma estudada e passar para o pessoal da área de arquitetura, tá? Que é quem faz esses estudos técnicos.
Sim. E prefeito, vamos falar um pouco sobre a questão da pandemia. Quais os números que o senhor nos traz a respeito da vacinação? Uma pessoa que esteja com sintoma deve se dirigir a qual unidade de saúde? Olha, a pessoa que está com sintoma que não é normal no seu organismo, está com febre, está sem paladar, está com gripe anormal, diarreia, coisas que você conhece o organismo, sabe quando você fica gripado e quais são os sintomas da sua gripe. Então, isso é normal, principalmente nesse período. Se você teve alguma coisa que não é normal, nessa linha de febre, febre vai e volta, de diarreia, dor de cabeça, então você tem que procurar a nossa unidade para fazer teste. Fica ali no Jardim Flórida, na antiga distal, ok? Para fazer o teste. Se você precisar de cuidado médico, você só precisa quando você está sem respiração ou está fraco, ou está com outro sintoma mais grave. Daí eles já vão olhar e, se for o caso, você já tem os cuidados médicos. Se não depender de cuidados médicos, você vai fazer um teste e volta para casa esperando o resultado. Se for positivo, se precisar de médico, vai ficar no médico. Se não precisar de médico, você vai cumprir os 14 dias de quarentena necessário. Então, esse é o processo normal, tá? Jacareí já está no processo de terminar o contágio, mas ainda está muito alto e compromete algo de 90% da nossa capacidade de UTI e de enfermaria. Isso é muito grave, porque nós temos ali na região algumas vagas só disponíveis. E outro problema sério é que de janeiro para cá, essa nova cepa, ela é mais cruel, ela é mais violenta, ela perde-se mais vidas. Então, precisamos ter muito cuidado, nos proteger muito ainda, enquanto não chega a vacinação completa, porque há muito risco de perder vida. Ok? Sim, entendo. Ok. Senhor prefeito, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a terceira ponte. A gente fica ansioso porque é um projeto grandioso, né? Bem amplo, que a gente tem certeza que vai interferir na movimentação de toda a cidade. Então, a gente queria saber quando está prevista a conclusão da terceira ponte e como isso deve interferir na mobilidade. A gente conversou um pouquinho com o Edinho sobre isso, mas como isso vai interferir nos benefícios para a nossa cidade? A questão do trânsito, que está bem difícil em Jacareí em algumas áreas, né? Então, olha, Patrícia, o grande problema é a dependência da região central, né? Todo mundo que se desloca de um lado para o outro da cidade ou passa pela Ponte do São João ou pela Ponte do Flórida. E a Ponte do São João e a Ponte do Flórida usam as mesmas estruturas viárias, muito próximas uma da outra. Então, qual é a solução? É você abrir a cidade. Por isso que a ponte não é tão próxima da Ponte do Flórida, é longe exatamente para permitir um deslocamento de quem vai de um lado para o outro. A tendência é todo mundo que mora do Jardim das Indústrias para lá, e ali a região da Siqueira Campos, início da Siqueira Campos, até a delegacia, se precisar ir para a região do Flórida, vai ser mais fácil ir pela Malequeaça de pegar a terceira ponte. Quem mora na região do Esperança, de São João, Flórida, Imperial, ao invés de entrar pela ponte do São João, se for da delegacia para lá, vai pela terceira ponte. Então, você tem aí um deslocamento de uma massa muito grande de pessoas que vai ser mais rápido para eles usarem a estrutura da terceira ponte. Ela será concluída no primeiro semestre do ano que vem. Nós estamos fazendo o esforço para entregar na semana de aniversário da cidade, em abril. Se Deus quiser, a gente consegue. A estrutura da ponte já está concretada todinha. Agora nós vamos trabalhar nas beiradas para proteção e também nas vias de acesso, porque tem uma via de 900 metros, quase 1 quilômetro, da Ademar de Barros. A Ademar de Barros ela acaba bem na Malequeaça. Então, ali na frente da Ademar de Barros, veja, a Ademar de Barros vem lá de cima do Jardim Primavera, passa pela Getúlio Vargas, Davilino, Ademar de Barros. Ao invés de você entrar pela Malec para pegar
aqui a Lúcio Malta, você segue reto que atravessa. Ela, por si só, não resolve todos os problemas, mas ela está no meio de uma solução do anel viário. Porque depois, quando nós fizermos a avenida que vai ligar o Flórida ao Esperança, todas as pessoas do Esperança para lá, ao invés de entrar pelo São João, já vêm pelo lado de fora da cidade. Por isso que ela é importante, ela está no meio desse anel viário. No futuro, eu espero que em 2024 isso já seja possível, nós vamos ligar o trevo do Imperial, da Lucas Nogueira H6, por fora, ao trevo do Primavera, na Getúlio Vargas. Esta é uma obra fundamental. Ela foi desenhada em 1976 pela primeira vez. Pegamos a área do Estado em 98, o projeto foi feito em 2009 e agora nós estamos executando. Sim. Prefeito, até me surgiu uma dúvida, voltando um pouco à questão da vacinação, se Jacareí tem uma xepa de vacinação, e se sim, como faz para se inscrever? Olha, é o seguinte, principalmente a Coronavac, ela não pode ser guardada de um dia para o outro. E cada frasco tem 10 doses. Quando chega no final do dia, do final do período de vacinação, a gente tenta organizar as pessoas na fila, para que fiquem, o último grupo sejam 10 pessoas. Mas às vezes é 5, ou 6, ou 4. E não vai, principalmente quando eram pessoas com comorbidade, pessoas idosas, não ia dizer para as pessoas, volta amanhã. Né? Então, quando chega no final do dia, que abre-se um frasco e tem doses e não tem gente na fila, as pessoas têm que ligar para as pessoas que moram próximo do posto, próximo do local de vacinação, do próximo grupo. Então, se nós estamos vacinando hoje até 50 anos, liga para as pessoas de 49, 48, essa é a orientação daquela região para correr lá e aproveitar essa dose. Essa é a orientação e a regra. Não tem lista de espera e não tem fila. O que tem se sobrar, as pessoas próximas da região, que são o próximo grupo a ser vacinado, tem preferência para não desperdiçar dose alguma. Prefeito, só um minuto, Joaquim, porque eu tenho uma dúvida. Eu acompanhei nas redes sociais do senhor e vi que agora as doses das vacinas serão dadas em todos os postos de vacinação? Sim, porque quando começou por idade, uma idade superior a 60 anos, o número de gente é grande. Então, não adianta ter 2 ou 3 postos de vacinação, que vai ter fila, vai ter aglomeração. Nós estamos fazendo a vacinação em 17 postos. Quando for para a idade, 17 postos. Se for um segmento menor, então a gente cria os 3 Educa Mais que estavam funcionando. Sábado agora, por exemplo, nós temos 17 postos de vacinação e a vacinação correu tranquilamente. Certo. E a vacina da influenza, será que ela será aplicada na população em geral? Está sendo, mas o chamamento é por grupos prioritários. Nos pós-vacinação também, tá? Senhor prefeito, nós queremos saber como que vai ser o como que vai funcionar, aonde vai ser e quando que vai inaugurar. Nós estamos querendo saber. Ufa, olha, faz tempo que a gente está esperando, né? Finalmente o governador liberou, é o primeiro dessa nova safra de Bom Prato. A gente vai fazer na região central. Tem 2 lugares que estamos vendo com a equipe do Estado para escolher, ou próximo à rodoviária antiga, ou próximo ao Mercadão. Então, nós temos 2 áreas. Queremos escolher nos próximos 15 dias, para já começar a reforma e, se Deus quiser, o mais rápido possível. Quando vai começar vai depender de 2 fatores. Da reforma, às vezes precisa muita coisa e não dá tempo de fazer rápido, e da seleção da entidade que vai fazer a gestão. Então, concluídos esses 2 processos, nós começamos a funcionar.
pode ser que funcione já no primeiro trimestre do ano que vem. Tudo caminha para que haja tempo suficiente para no primeiro trimestre, entre fevereiro e abril, a gente já comece também a ter o Bom Prato de Jacareí. É legal, prefeito. Antes disso, eu queria falar que a gente tem algumas interações do chat aqui. E tem o Murilo Daniel, disse que hoje conheceu o senhor, pois ele não conheceu o prefeito de Jacareí. Para os Deixa eu tirar alunos, os óculos para o Murilo me enxergar direitinho. Oi, Murilo. ele mandou um abraço. E ele mandou um abraço. É isso. Obrigado. Lembrando, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida querendo perguntar pro prefeito, podem jogar no chat, que a gente está com o chat aberto aqui para responder suas dúvidas. Prefeito, eu tenho uma dúvida. Um professor, né, advogado, procurador, né, fez direito. Como o senhor, da onde surgiu essa vontade de entrar para a política? Desde que eu me entendo por gente, viu? A primeira campanha que eu trabalhei distribuindo material foi em 1974. De lá para cá não teve nenhuma campanha que eu não tenha participado, que eu não tenha escolhido candidatos e pedido voto para eles. Na sequência, a gente vai se envolvendo. Fui candidato a vereador em 88, já tinha 20 e poucos anos. Depois eu segui carreira no Estado e surgiu a oportunidade dos meus amigos de Jacareí me convidarem. Sempre gostei, gosto muito. Surgiu a oportunidade e, graças a Deus, perdi uma e ganhei duas. E estamos aí à frente da Prefeitura até 31 de dezembro de 2024. E quais são os projetos para depois? Já tem alguma coisa em vista? Não. Tem que esperar, tem que ver qual o cenário que a gente vai encontrar da política, tem que ter legitimidade com a população, tem que ver como é que a gente termina o governo, tem que ver se a gente consegue eleger sucessor, tem que ter um monte de condicionantes. Nunca um processo eleitoral, um processo político depende só de sua vontade. Agora, o que eu posso dizer é que eu devo terminar o mandato menos de 60, ainda terei mais uns 3 anos para trabalhar, e mesmo que termine tudo com 62, é muito cedo para parar, né? E prefeito, minha mãe usa muito a bicicleta como locomoção do serviço. Ela fala que é amiga companheira dela. E ela fala muito em relação à terra, à areia perto da guia, né? Porque querendo ou não, a bicicleta precisa estar ali de cantinho para não atrapalhar ali com o carro, né? Mas ela fala muito que se torna um perigo, né? Porque como a areia está mais para o canto da guia e a bicicleta precisa estar mais para o cantinho, se torna um perigo. E também a limpeza ali do bananal, que querendo ou não se torna um deserto, né? Ali é muito escuro. E também a calçada é cheia de mato. Nós vamos deixar a Padre Eugênio um brinco em 2022. Eu estou devendo isso para a população, viu? Olha que legal, então. Vai ser um LED, calçada, vai ficar bom. Nós vamos começar esse ano terminando a Café Filho, ligando a Café Filho até a São João, a Avenida São João, que vai melhorar bastante o trânsito na Padre Eugênio. Mas o ano que vem a gente faz a Padre Eugênio. E obrigado pela dica. Vou levar para o pessoal da limpeza, para ter mais cuidado na limpeza da areia no cantinho das guias. Muito obrigada. E também aqui já queria parabenizá-lo a vocês sobre a iluminação ali do 1º de maio, do 1º de maio ali, do Igarapés, que ali, da onde era para onde está agora, ali teve uma evolução muito grande com aquelas iluminações. Dá uma olhadinha no 22 de abril que está impecável, viu? Ficou muito lindo, parabéns. Prefeito, Lucas, antes de você entrar aí, eu tenho uma pergunta. Como o senhor estava comentando, a antiga distal agora está sendo utilizada como ponto contra a pandemia, né? Depois que passar essa pandemia, o que vai acontecer com a antiga distal? Ela pode virar um possível posto de saúde ou algo do tipo? Não, ela será devolvida ao proprietário,
porque nós já temos uma UBS prontinha numa área no Flórida. Nós já desapropriamos, ela será implantada em 2022. Esse ano não foi ainda em razão da pandemia. Esse ano nós vamos implantar a UBS Central, que é na Senador Joaquim Miguel, e o ano que vem a prioridade é a do Flórida. E já está desapropriada a área, o imóvel. O prefeito poderia comentar mais aonde vai ficar esse posto de saúde? Eu não lembro o nome da rua, é no Flórida. É uma área, um imóvel grande que tem lá. Eu fico devendo para vocês porque eu não lembro mesmo. Mas é ali mesmo, no Flórida. Não sei se é na Rua Maine ou na Rua Montana, uma dessas duas, a memória falhou agora. Sim. E, prefeito, eu só quero comentar eu quero dar uma sugestão. Poderia, né, ver com a parte da secretaria se poderia trazer mais ciclovia na nossa região, aqui do Emília? Uhum. Ali vai passar, viu? Em toda a Castelo Branco. Olha, Uma das ciclovias, e nós vamos interligar a terceira ponte pela Castelo Branco com a Flórida, o Parque Linear que vai ter ali, se Deus quiser, na beira do rio. Vai ter um sistema, eu acho que valeria a pena vocês fazerem uma visita ao Edinho e olhar o plano cicloviário da cidade, viu? Que já está todo desenhado, teve uma ampla participação, teve a ajuda do pessoal do Instituto Federal, tá? E a gente vai contemplar todas as regiões da cidade. Serão 42 quilômetros de ciclovias. Prefeito, temos algumas interações no chat. Eu tenho um aqui da professora Piedade Teodoro. Ela está perguntando para quem ela deve recorrer para colocar um quebra-mola ou tartarugas na rua dela. Ela deve fazer uma indicação no site da prefeitura para a Secretaria de Mobilidade. Aí vai uma equipe de técnicos analisar e, se houver viabilidade técnica, entra na agenda de execução. Sim, agora o Leandro Oliveira. Ele está falando que no Igarapés precisa fazer 2 escadões. Ô, Leandro, passa para nós o local, ou então vai lá na subprefeitura, tem subprefeitura lá, e cobra do subprefeito, faz essa indicação, tá bom? e também temos do Josi João. Tem algum planejamento para asfaltar o bairro Verandeiro e Jal? Veraneio. Veraneiro e Jal? Veraneio Ijau, Veraneio Irajá e Chácaras Reunidas Guararema e Chácaras Reunidas Igarapés entrarão nas agendas de 23 e 24. Eu espero ter condições de terminar os asfaltos das outras regiões em 23. Faltam poucas ruas, 10 ruas só, nos outros bairros todos da cidade. Aí entra toda essa região que é o extremo oeste da cidade. Por que é mais distante? Porque esses bairros que eu citei foram todos da década de 50, 60, criados como chácara de recreio. Então era para vocação rural, por isso o nome veraneio. Era chácaras de recreio, de 500 metros, 800 metros, 1.000 metros. Era para as pessoas passarem um final de semana. E eles foram mudando com o tempo e hoje tem o uso quase urbano. Daí são grandes extensões e o investimento é muito grande, porque o loteador, à época, não fez nada, a legislação não permitia, não exigia. Fez arruamento e posteamento. Abriu rua e colocou poste. O resto, tudo é o poder público que está fazendo. Nós estamos fazendo coisa lá. Estamos levando a água. Não tinha nem água encanada. Estamos levando, vamos terminar a rede de água. Na sequência, vamos fazer a rede de esgoto. Para fazer a rede de esgoto lá, nós temos que fazer uma estação de tratamento que vai ser feita ali no Igarapés, para pegar por baixo o esgoto, porque ele não consegue vir para a estação central, que é no Parque dos Sinos. E, na sequência, a gente vai fazer drenagem, guias, sarjetas e pavimentação. Não vou terminar na nossa gestão, vamos começar, porque exige muito investimento, tá?
O que nós começamos e vamos terminar é o Bela Vista, já terminamos, falta uma rua só. O 22 de abril falta uma rua. 1º de maio terminamos tudo. Terminamos o Marquês essa semana, graças a Deus. Terminamos o Parque dos Príncipes, terminamos o Jardim Paraíso. Asfaltamos mais de 220 ruas nesses 5 anos de governo. Vamos continuar, mas esses bairros que eu citei, Veraneijal, Veraneio Irajá, Chácara Genuínas Guararema, Chácara Genuínas Igarapés, eles vamos começar provavelmente no 2º semestre de 2023 e vai mais uns 10 anos para terminar tudo. Prefeito, aquele córrego que tem atrás do clube de campo, o Trianon, não sei se é córrego ou riozinho, para mim ele é um córrego. Aquilo ali é uma vala de drenagem. Agora já ele vai ser canalizado? Olha, Aquele conjunto de obras ali da Schurg entra o córregozinho ali de trás? Não, tem uma ação judicial discutindo isso, já teve uma perícia dizendo que é vala de drenagem. Se a ação judicial for no sentido de liberar a prefeitura, nós vamos então pegar um projeto, discutir com a comunidade e executar. Se perdermos a ação judicial, não é possível canalizar mais, a CETESB não aprova, a gente vai ter que fazer a manutenção com licença da CETESB. Mas eu tenho confiança de que vamos ganhar essa ação e, com isso, nós poderemos discutir alguma coisa ali. Eu acho mais adequado uma urbanização das margens e fazer ali um jardim molhado, né? Que já existem modelos muito bem avançados sobre isso, que eu acho que aquele bairro ali, o Siesta, precisa disso e o Flórida. Prefeito, temos mais uma pergunta aqui no chat, mas antes disso eu queria mandar um grande abraço ao Marcelo Racar, que está assistindo aqui a gente. Para quem não sabe, Marcelo Racar foi um dos nossos entrevistados, um dos nossos convidados em em alguns programas atrás. Abraço! Então, quem quiser lá assistir, tá na nossa página do Facebook ainda, está lá gravado. Foi uma entrevista incrível. Essa daqui também está sendo incrível. E agora vamos para a pergunta da Sofia Guiar. Ela está perguntando o que o senhor pretende fazer após o fim do seu mandato. Descansar. Descansar bastante, voltar para a Procuradoria e entregar para Deus o futuro. Amém. Prefeito, Joaquim, quer comentar alguma coisa? Isso, eu vou comentar. Antes de você descansar o mandato, senhor prefeito, você, não sei se você já viu os comentários, você já viu lá na escola, tem bastante mato, não tem? Você já deve ter visto. Lá, o povo lá coloca bastante fogo lá, causa do mato, entendeu? Aí tem bastante pernilongo. Como faz para eliminar os pernilongos de lá? Ali há um abandono daquelas 2 glebas pelo proprietário, mas assim que a gente terminar a obra de drenagem no córrego, aí sim é um córrego do Tanquinho, vai mudar bastante, tá? O problema todo é a atração que o Tanquinho tem hoje, porque tem esgoto no Tanquinho. A gente vai fazer a obra de drenagem, o SAI já está fazendo 7 estações para captar o esgoto e fazer a elevação, tem estação no Siesta, estação no Rio Abaixo, estação no Jardim Jacinto, estação no Paulistano, toda a margem do Tanquinho para tirar o esgoto. Fazendo a drenagem, tirando o esgoto, desaparece a atratividade de pernilongos. Muito obrigado. Prefeito, estamos encaminhando já para o final da nossa entrevista. É o último minuto, né? 8h30. Mas eu queria fazer uma pergunta. Falasse um pouco sobre as oportunidades de formação que o município ele oferece para os jovens como nós. Olha, Lucas, nós estamos com muita oferta, viu? Procure, acompanhe, divulgue o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tem muita coisa à distância, tem muitas coisas nessas novas plataformas. Toda a parceria que a gente pode fazer com o Sebrae, muita coisa ofertada. Temos parceria também com o Instituto Federal, temos parceria com as ETECs e FATECs. Acompanha isso, divulga isso entre o seu pessoal, que todo ano a gente oferece muita coisa mesmo, tá?
E nesses tempos de pandemia, prefeito? Um contato mais próximo para saber com detalhes mesmo é Maria Rita, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela tem tudo na ponta da língua. Se você puder dar uma ligadinha para ela, ou procurar, ou chamar ela, ou a Magai mesmo, para uma live também, eles vão dar detalhes bastante amplos do que a gente tem oferecido. Mas, de antemão, acompanhe o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente divulga tudo lá. Ok. Bom, Mas, prefeito, já que você tem mais alguém tem mais algum ponto aí a comentário? debater? Algum comentário? Então, prefeito, como a gente já está chegando na reta final da nossa entrevista, como sempre, a gente deixa um tempo para o nosso entrevistado deixar uma frase motivacional. Então, eu Para vou motivar nossos alunos que estão acompanhando. não Ótimo. somente os alunos, todos que estão assistindo a nossa live. Então, só vou pedir um minuto ao senhor para estar colocando o senhor na tela inteira aqui. Só um minuto. Só um minuto. Aí, fique à vontade, o tempo é todo seu. Olha, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, de conversar com todos vocês, a comunidade acadêmica, a comunidade escolar da Benedita Freire. E como frase final, eu diria o seguinte: tudo que estiver à sua mão, ou tudo que aparecer na sua mão, ou tudo que você se dispuser a fazer, faça com toda a intensidade possível. Faça como se fosse a coisa mais importante da sua vida, que ao final, na sua trajetória, você vai ver que valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada passo dado. E estudem, não percam a oportunidade, leiam, devorem livros. Conhecimento não ocupa espaço e conhecimento faz a diferença. Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo nessa idade para devorar livros e aprender tudo o que for possível. Tudo que se aprende um dia será útil. Muito obrigado e aguardo uma nova oportunidade para a gente bater mais um papo. Muito obrigado. Sensacional. Prefeito, a gente também da escola, nós todos agradecemos muito sua presença, a disponibilidade desse tempo para os nossos alunos. É muito importante esse projeto para nós, porque destaca o protagonismo dos nossos estudantes, que eles tenham iniciativa, que eles pesquisem, estudem os temas que vão ser falados. Então, para nós, assim, é muito importante cada entrevistado, e mais do que nunca, né, o prefeito da cidade como representante de todos os cidadãos. Né? Foi muito bom. Nossa escola está de portas abertas. O senhor, a hora que o senhor quiser nos visitar, né? Não só para visitar o mato e os pernilongos, mas a escola está lá, esperando o senhor e uma visita, né? Quando o senhor quiser. Os nossos alunos também estão sempre dispostos, né? A gente pretende fazer uma nova live, uma live presencial quando as aulas voltarem, né? E com certeza vamos entrar em contato. Muito obrigada, a gente agradece muito mesmo. Prefeito, muito obrigada por ter participado da nossa live. Como já tinha dito no começo, com certeza servirá muito de aprendizado para nós. Aqui também gostaria de agradecer à professora Drica, a professora Claudete, a professora Gisele também por ter nos ajudado durante todo esse tempo. Sim. Prefeito, eu agradeço muito por ter participado desse projeto. Eu agradeço muito, foi uma honra entrevistar o senhor, uma honra mesmo. Agradeço e já está convidado para o nosso Papo de Aluno presencial. Qualquer coisa, vier visitar nossa escola, iremos recebê-lo com muito... Até não tenho nem palavras, prefeito. Escola, né? Isso. Será um prazer recebê-lo em nossa escola. A escola vai estar de portas abertas para você, prefeito. Obrigado. Senhor. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença. Eu quero agradecer bastante por o senhor ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E como a gente já está comentando, a gente vai fazer mais entrevistas presencialmente. E como sempre, a gente convida o nosso entrevistado do momento para entrevistar ao vivo. Então, assim que a gente terminar o nosso estúdio, terminar as reformas lá na nossa escola e pudermos nos encontrar pessoalmente,
você está muito convidado para o nosso programa ao vivo. Irei. Com certeza. Um abraço. Agradecer também a Tchau, professora tchau. Claudete também, que nos ajudou muito durante todo esse tempo, e aos nossos professores também, que também nos estão assistindo. Joaquim, você tem algum comentário? Não. Então, eu só queria ter mais um O comentário mato, né, aqui. Joaquim? O mato ao lado da Benedita Freire. Eu queria ter mais um comentário aqui, se vocês me cedessem a palavra. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe que ajuda a gente a manter esse projeto em pé. A nossa diretora, que a gente fala, que a gente chama de Tia Rô. Arro. A nossa produtora, que a gente chama de produtora Claudete. A Drica, que nos auxilia Claudete, bastante. cadê? A Gisele, o professor A Paulo. Gisele. A toda essa equipe que auxilia a gente bastante a manter esse projeto em pé. Quero agradecer a todo mundo que assistiu essa nossa entrevista com o nosso prefeito. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, que vai ser em homenagem ao Luiz Galdino, que vai ser com a mulher dele, às 19 horas também. Só não me falaram o dia aqui, que esqueceram de colocar o dia pra mim aqui. Terça-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 19 horas. Isso. Dia 25. Quero agradecer a todo mundo que participou e quem tá assistindo a nossa live aqui após o acontecimento dela. Muito obrigado por estar participando. Mesmo que você não conseguiu participar ao vivo, eu te agradeço bastante. E Esse foi mais um Papo de Aluno aqui na página do nosso programa. Eu quero agradecer muito a todos que acompanharam desde o começo, né? Quem está também assistindo gravado. Muito obrigado e até a próxima live. Tchau. Tchau. Tchau, até a gente. próxima.